Imediato. Vamos lá, Vai, contato chega. imediato. Esse aqui Conversa ficou bom. mole. Hoje vai ser bom demais. Vamos para os contatos imediatos de terceiro grau. Vamos lá. Fala aí, Marcos. Ó, saiu na revista Fórum, vou falar. Uma matéria, né? Uma coluna na revista Fórum. Enquanto você fala, eu vou separar umas provas aqui. Pode? Eu vou só apresentar para o pessoal saber que. Eu vou procurar aqui no Instagram. Que a gente vai falar. De uma coluna da revista Fórum de um desclassificado, um verme, Mas como é que o verme tem um um verme? defunto político. Como é que o verme tem um verme? Ele é um verme. Porque o verme é a revista Fórum. Ah, não. O revista Fórum é o esgoto. Não sei. Aí tem uns vermes dentro do esgoto. Aí ele fala o seguinte, o verme chamado Francisco Fernandes Ladeira, que se deu aí, ele escreveu várias coisas contra o PCO, né? Sinal de que... É muito fácil escrever várias coisas quando você repete os mesmos argumentos todas as vezes. É verdade. E aí ele escreveu uma matéria com um pouco do mesmo porcariado de sempre, chamado PCO, entre o parasitismo ao lulismo e o flerte com o bolsonarismo, por Francisco Fernandes Ladeira. Eu gosto que o nome dele tá no título da matéria. Nossa, que cara mais vaidoso, né? Mas tudo bem. Aí a insinuação dele é que o PCO, por um lado, apoia o Lula e, por outro lado, flerta com o bolsonarismo, que é uma babaquice, nossa, cara, gigantesca. Mas o que é? Vamos falar. Não, vai lendo aí que eu vou mostrar aqui, porque ele fala umas coisas. Eu quero mostrar vou mandar as fotos lá pra produção. Você quer mandar foto? Eu vou mandar lá, porque... Mas do que? Você que leu a matéria, cara? Você não quer ler tudo, não? Não, que eu tô no programa aqui, ao vivo. Não, eu pensei que você não quer ler ao vivo pro pessoal ver os argumentos dele. Porque, vamos lá. Primeiro argumento deles, não vou mostrar foto nenhuma, que eu tô de saco cheio com esse cara. O cara é um arrombado, né? Ele ganha dinheiro aí pra poder fazer matéria contra o partido. Primeiro argumento dele é falando que nós somos... Como é que é a palavra que ele fala aí? Ele fala que o Partido da Causa Operária tem uma postura ambígua política. Mas que ao mesmo tempo que a gente se vende como principal defensor das pautas mais populares da esquerda, como o lulismo e a causa palestina, o partido adota determinadas posições muito próximas à extrema-direita, como o negacionismo diante da pandemia da Covid-19. Eu quero falar disso aí primeiro. Vamos começar. Isso aqui vai começar por aqui. O PCO foi o único que foi para a rua durante a pandemia pedir vacinação para todos, imediatamente. A gente montou o Conselho Popular de Saúde em dezenas de locais aí, inclusive na minha cidade foi montado. E na minha aqui também. Entendeu? Foi montado o Conselho Popular de Saúde, exigindo que a prefeitura distribuísse álcool em gel, máscara, desse alimentação, desse tudo. Todo mundo que ficou fora da escola, crianças e etc., pessoas desempregadas. Teve local aí que teve efeito. Foi criado restaurantes populares aí pelo PCO. Lá no Sul, a gente a gente fez. Tinha alimentação, tinha locais que tinha alimentação todos os dias, a gente conseguia. Tinha locais que era só final de semana. Entendeu? Foi montado um Conselho Popular de Saúde pelo PCO. Você sabe por que o Ladeira fala que a gente é negacionista da pandemia? Eu sei, ele fala que a gente é negacionista, não, mas, olha, porque a gente falou que a vacina não é obrigatória. Não, tudo bem, é por isso também. Mas qual é o... Mas na verdade tem um outro motivo, que é o seguinte, né? Diante da pandemia, a gente saiu na rua e foi conversar com o povo. Porque a gente sabia... Ele argumenta aí. Não, porque a gente sabia que quem iam ser os mais afetados por isso daí seria a classe trabalhadora brasileira. A gente sabia e foi, né? Foi quem morreu. Não, ele fala que a gente... Calma, deixa só eu coisar aqui, né? Enquanto que ele e o restante da esquerda pequeno-burguesa e esse animal aí, que é um cara inútil, se enfiou embaixo da cama e não fez porra nenhuma diante da pandemia. Ele foi lá e se escondeu e ficou em casa fazendo home office, né? Fazendo reunião por Zoom e não fez mais nada. Deixou o povo morrer e ficou se lamentando aí na internet, não fez nada. A gente saiu na rua, a gente organizou manifestação com as pessoas, a gente organizou o Conselho Popular, que você falou, né? Se reuniu com as pessoas nos bairros e tal, para reivindicar um monte de coisa. A gente fez uma lista de 30 pontos de coisas que a gente quer exigir do governo, para que o governo faça para a população na pandemia. Que negacionismo do ponto de vista econômico? Para mim, negacionismo é você se enfiar no quarto, enquanto está todo mundo morrendo na rua. E o pessoal estava morrendo na rua, por quê? Porque os trabalhadores
foram obrigados a pegar metrôs e ônibus para ir trabalhar. As empresas não fecharam. Nenhuma empresa fechou e deu salário para o cara ficar em casa. Só as pessoas que estão com burro na sombra, só esses tipo assim, tipo esse gostosão aí, pós-graduando, como é que é? Ele está 500 anos aí, pós-graduando na Unicamp, que tem chance de ficar dentro de casa, comendo lá e não poder trabalhar na rua. É claro, né? Home office é muito fácil. Agora, pegar alguns dom. Ele fala que a gente ficou apoiando a aglomeração. Quem fez a aglomeração, o arrombado, foi a burguesia, que botou todo mundo para trabalhar no meio da pandemia, no auge da pandemia, e não quis vacinar ninguém. No começo da pandemia, o negócio a vacina era cara pra caramba. O teste, então, o teste era um horror. Né? Todo dia você tem que fazer teste aí, não sei quanto quem quisesse fazer. Aí, vamos lá. Aí ele fala que a gente fleta com o Bolsonaro. Não, e outra coisa que ele fala é que a gente faz ataques gratuitos ao STF. É gratuito. É gratuito mesmo. Eu não vou nem citar. Isso aí já está abaixo da crítica. Não, é gratuito, mas não foi o STF que prendeu o Lula, que derrubou a Dilma, que fez um monte de coisa. Não foi. É grátis. Não, foi gratuito mesmo, porque a gente não recebe nenhum salário. A gente fala de vontade própria. Nesse sentido é. Aí ele fala, mas não devemos... Então a insinuação dele é que a gente joga tanto na direita quanto na esquerda. Que eu não entendo, porque... Mas enfim, ele falou que é pra gente ter engajamento e ter membros. Mas não devemos nos enganar. Esta ambiguidade do PCO não é por ingenuidade ideológica. Trata-se de uma estratégia para que o partido, que não consegue se destacar no cenário político por suas propostas, não. Vou falar uma coisa para você aqui, ó. Você devia ter falado assim, não consegue destacar nas eleições. Que aí eu ia explicar aqui que a gente é triturado dos 4 lados pelo sistema eleitoral brasileiro. Mas, se a gente não destaca nas nossas propostas, vamos lá. O cenário político... Nós fomos aqui o primeiro partido a denunciar o golpe de Estado contra a Dilma. A gente conseguiu fazer a CUT e o PT ir para a rua para defender a Dilma. Nós somos o principal bloco aqui contra a prisão do Lula. Nós fomos o principal bloco porque era pela libertação do Lula. Isso aí não é. Nós fomos o primeiro partido a sair à rua pelo Fora Bolsonaro. Todo mundo apoiou. Não tem nada a ver. A gente se destaca. A sua matéria, né? Esse vômito aí em forma de letras, isso aí é a prova que a gente se destaca. Daí ele fala que como a gente não se destaca por nossa proposta, que eu nunca... Deixa eu te falar uma coisa. Pega qualquer outro partido do Brasil e pergunta quais são as propostas desse partido para qualquer coisa. Pega não sei que partido que ele apoia, o PSOL. Quais são as propostas do PSOL para X coisa? Não sabe. Você sabe? Eu não sei. Você me perguntar qual é a proposta do PSOL para o negócio da pandemia? Não sei. Para mim, o negócio da pandemia para o PSOL era ficar enfiado no quarto. A gente, vou te falar uma coisa. A gente tinha uma lista com 30 propostas. 30. O prefeito da minha cidade sabe. Quem ele leu de uma por uma lá, ficou indignado na live. Ele ficou mesmo. Atacando. Um abraço aí, Shepa Ribeiro, prefeito de São Félix do Coribe. Falando da pandemia, né? Mas tudo bem. Mas aqui outra coisa. Aí só para a gente concluir o raciocínio desse verme. Esse engajamento, obviamente, pode se transformar em lucro. Pequeno partido, grandes negócios. Porque ele acha que a gente faz essas coisas para se engajar no canal do YouTube, né? E para ganhar dinheiro e para sustentar o Rui. Pequenos partidos, grandes negócios, né? Aí... Ele vai falar que ele defendeu a Dilma, não sei o quê. Tudo bem. Ele fala que esse apoio não foi gratuito, né? Ele fala que o que a gente queria aí... Ele fala, como o pessoal não possui capilaridade na classe trabalhadora, o objetivo da manobra era parasitar a popularidade de Lula. Isso é facilmente comprovável, porque quando o Lula foi substituído por Haddad no pleito de 2018, o PCO não apoiou o Haddad. Né? Um político não popular que logo não dá para ser parasitado, né? Então, assim... Esse é até um elogio. Ele fala, o PCO considerou a disputa entre Bolsonaro e Haddad como uma escolha muito difícil e chamou pelo voto nulo, né? Só faltou o Rui ter viajado para Paris. Tá certo, né? A gente não fez nada mesmo. O Lula preso, a gente foi para Curitiba não sei quantas vezes. E outra, votar no Haddad numa eleição já fraudada, a gente falou na época. Não ia adiantar nada. Sem Lula era fraude. E que diferença ia fazer? Tá vendo aí? O arrombado aí é a favor do Bolsonaro. Que foi através dessa fraude aí que o Bolsonaro ganhou. Aí ele fala mais. O preço da crise sanitária. Aí ele fala que o partido tinha dificuldade em criticar Bolsonaro em 2018. Quando teve o segundo turno entre o Bolsonaro e o Haddad, nós fizemos aí
Porque ele fala que em vez de a gente criticar o Bolsonaro, a gente criticava o Alckmin. Ah, não, vamos criticar o Alckmin, não, vamos criticar sua mãe. Porque quando teve o segundo turno em 2018, entre o Haddad e o Bolsonaro, o PCO já tinha, antes, esse Ladeira não sabia nem o que estava acontecendo, o PCO já tinha impresso milhares, centenas de milhares de cartazes escrito fora Bolsonaro e já estava colando pela cidade. Antes mesmo de acabar a eleição, a gente já estava pedindo fora Bolsonaro, enquanto que pessoas como ele e outros falavam, não, porque fora Bolsonaro, não sei se é o momento, não sei o quê. Dificuldade de criticar o Bolsonaro é demais. Né? Não, é isso aqui que eu acho interessante, né? A nossa defesa dos direitos democráticos. Aí ele fala que a gente saiu... Isso aqui é uma mentira também. Que a gente saiu em defesa de algumas figuras. A gente saiu em defesa dos direitos democráticos de qualquer pessoa, seja ela quem for. Aí ele começa a citar o Monark, ele cita todo mundo aí que foi atacado, principalmente o pessoal do futebol, que foi atacado duramente por causa de alguma coisa que falou, quis. Mas como o cara... se o cara é ótimo no futebol e ele fala merda, você tem que jogar tinta, tem que detonar o cara. Assim, eu não sei se o pessoal... tem um negócio do Ramaz aí, vê aí pro final do Ramaz. Bom, vamos ver, vai. Aí ele tá falando aqui o seguinte, ó, que falando do negócio do Hamas. Quanto ao movimento de resistência islâmica, falando do Hamas, né? Ele criticou aí porque o companheiro Vinícius falou que o PCO é o Hamas do Brasil. Né, falou que era uma megalomania nossa, mas não é, porque o próprio Hamas falou que o PCO e o Hamas são um. Né, o líder do Hamas, o Ranier, falou isso daí. Né? A gente foi lá, né? A gente foi lá e conversou com ele, coisa que o Ladeira, ele não sabe nem quem é o líder do Hamas, o cidadão. O Ladeira, a gente foi lá, fez reunião com ele e tudo mais. Né? Aí ele fala que a gente está se fazendo uma apropriação indevida da causa palestina. Por quem? Não sei, quem está se apropriando de alguma coisa e por que seria indevido? Eu olhei nas colunas dele aí, porque eu sou desses caras drogados, né? Fui ver o que ele escreve. Não tem um texto defendendo o povo palestino. Não, claro que não. Esse cara não está nem aí para a Palestina. É uma coisa... Ele é doutorando em geografia, hein? O cara que é geógrafo tem que ter interesse aí, né? Mas lá no final, lá ele fala que a gente foi impedido de falar no ato das mulheres e tal, bem. Que tá certo, tem que ser impedido mesmo, porque a gente tá querendo apropriar-se. Não tem palestino no PCO. É claro, no PSDB tá cheio de palestino, no PSOL, no PST, todo mundo... Não é que tá cheio de sionista, tá cheio de palestino. Mas, enfim, fica o nosso abraço aí para a revista Fórum, né? Esse esgoto aí fedido. O cara do bonezinho lá, o Renato Rovai, que está nos processando. Eu nem lembro por que ele está processando a gente, mas está processando o PCO. Ele é um trans esquerdista trans. Vamos falar de Gaza, né? Já que a gente se apropriou, fez uma apropriação indébita e indevida da causa palestina, enquanto o Ladeira fica fazendo matéria aí atacando a esquerda eu acho que a revolucionária. A prostituta sexual, a trabalhadora do sexo, não sei como é que usa a palavra, mas você vê que ela tem mais dignidade do que o prostituto político, né? O cara recebe grana para criticar o único partido que está na ativa. Porque para quem não sabe... Rui falou os números aqui, cara. Os números antigos de material que ele produziu. Eu vou falar os números atuais. Esse mês, 1 milhão de panfletos, num papel grande, né? Frente e verso, um papel sofisticado. São 120 mil cartazes. Sabe o que é 120 mil cartazes, cara? Para colar de um por um. O Ladeira não sabe porque ele nunca fez nenhum. Sabe quantos adesivos esse mês? 340 mil. Eu acho engraçado porque a insinuação do cidadão aqui, desse Ladeira, na matéria, acho que não sei se o pessoal pegou, é que a gente ganha muito dinheiro fazendo tudo isso que a gente faz. A gente vai lá e critica o Alexandre de Moraes, critica o STF, a gente ataca os sionistas, a gente defende a Palestina. Todos os bolsonaristas estão pedindo a prisão. Todos os bolsonaristas estão pedindo... A gente ganha muito dinheiro. A gente é processado pelo Dória e recebe para pagar uma indenização de R$100 mil no nosso diário Causa Operária, que ele já escreveu esse Ladeira, e ele parou de escrever porque a gente não queria pagar ele para escrever no jornal, né? Ele tá sofrendo um processo de R$100 mil, e ele está falando que a gente ganha muito dinheiro com a nossa atividade. Né? Mas a realidade é que a gente, sim, investe, gasta muito dinheiro para fazer. Se não são vocês que nos acompanham, que nos assistem, se não são os amigos do PCO, se não são os filiados, se não são os militantes, seus familiares e amigos também,
que não financiasse o PCO, comprando rifa, mandando superchat e tudo mais, a gente não teria como existir. Não tem dinheiro de canto nenhum. Não tem dinheiro de ONG, não tem nenhum empresário, não tem ninguém financiando o PCO, a não ser vocês que estão nos assistindo. Por isso que eu amo vocês são as pessoas que têm dignidade, porque está apoiando um partido que... E outra coisa, a gente foi lá no Catar, nós reunimos com o Hamas e a gente viu com os próprios olhos que o que está acontecendo lá é uma revolução. Todo o povo palestino tem um espírito único lá, que chegou a hora de acabar com o que está acontecendo. Botar fim naquilo lá, entendeu? E eles estão dispostos. Toda a juventude está em armas. E essa revolução, ela vai abrir uma situação de pré-revolução no mundo inteiro, ela vai chegar aqui no Brasil. E aqui no Brasil, somos nós do PCO, o Partido Revolucionário, né? Queiram ou não queiram. E a gente mostra no dia a dia e etc, né? O cara pode chorar o quanto quiser. Vamos ver aí, Gaza, que... Acusar a gente de estar chorar na frente do teclado para ganhar dinheiro, que nem um prostituto político, um vendido safado. Agora tem motivo para chorar aqui agora. Isso que nós vamos falar aqui, isso aqui sim. Não, porque é o seguinte, Isso aqui tem motivo para chorar. Ontem não, segunda-feira,